Correto. Tudo bem? Então, boa noite a todos. Nós estamos hoje apresentando mais um webinar deste ciclo que nós estamos discutindo pesquisa qualitativa, mas com relação aos aspectos dos referenciais teóricos, mas também metodológicos. Nós teremos este e na próximo dia 21/10, o último encontro. Se preparem, que daí nós vamos fazer mais um e depois a gente dá um fôlego para vocês. Eu gostaria de começar iniciando que nós somos umas 4 professoras parceiras aqui na organização do webinar de pesquisa qualitativa, que é uma promoção, né, promovido pelo programa de pós-graduação de ensino nas ciências da saúde, junto com o grupo de pesquisa que é o PENSA, que trabalha com todas essas questões, e nós achamos por bem fazer essas discussões da pesquisa qualitativa. Eu quero novamente fazer a menção à professora Sueli Grossman, que está aqui, a professora Leide Sanches, que hoje vai nos brindar com a conferência, e a professora Rosana Alves, e eu que fazemos esse quarteto. Então, muito obrigada, colegas, mais uma vez. E vamos iniciar, então, apresentando a professora Leide. Eu gostaria de iniciar, antes de entrar no currículo, na formação dela, dizer que eu vou apresentar uma professora muito especial. A professora Leide está conosco desde 2008, são 12 anos de convívio, e eu posso dizer que ela é uma pessoa especial porque ela já passou por todos os cursos da nossa faculdade, dá aula em todos os cursos. Atualmente ela está em um ou outro, ainda não todos, mas já passou por todos, oferecendo o seu saber, a sua experiência, a sua humanidade, a gente pode dizer, como socióloga, e ainda, principalmente, professora Leide, como ser humano. E você nos brinda, né, você faz do ofício da docência a sua dedicação cotidiana, mas também a sua paixão, a gente percebe isso. Então, a gente tem grande admiração pelo seu trabalho, pela sua pessoa na FPP. Então, a professora Leide, ela tem doutorado e mestrado em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná. Ela fez graduação em Ciências Sociais e graduação em Direito pela Universidade Católica do Paraná. Tem experiência na área de Sociologia e com interesse em Sociologia e Antropologia da Saúde. Atualmente, ela é professora, né, permanente do programa de mestrado em ensino nas ciências da saúde e também do programa de Sociologia e Antropologia aplicadas à saúde. É membro do grupo de pesquisa de Sociologia da Saúde da Universidade Federal do Paraná. Ela também faz parte, é membro do Comitê de Ética da Faculdade Pequeno Príncipe e professora visitante do Instituto, eu não vou saber dizer, depois a professora Leide explica, no Timor-Leste. Então, a professora Leide é autora de vários livros, muitos artigos, uma produção muito grande nesta área de sociologia, nesta área de antropologia, e hoje vai nos brindar com a sua fala sobre a etnografia. Então, professora Leide, fique à vontade, a palavra é sua. Agradecemos já de antemão a presença de todos e vamos vamos conversar um pouquinho sobre etnografia. Conversar. Obrigada, eu fiquei emocionada, muito obrigada. Posso ir embora? Pronto. Emocionada mesmo, porque são muitos anos, assim, de convivência, né? E a gente cria laços, né? São laços de amizade acima de tudo, né? Então, eu fico feliz e lisonjeada de estar, assim,
nesse momento com vocês e de poder partilhar um pouquinho do conhecimento que a gente tem, conhecimento esse que está dado também, né? Fiz poucos slides e agora daqui a pouco eu vou fazer como todo mundo, ficar me batendo aqui para compartilhar meus slides. Isso já é um ritual, já que nós vamos falar de ritual nas apresentações, né? É um barato isso. Todo mundo se bate, não vai ser diferente comigo, né, Márcio? Então, a gente tenta falar de antropologia, para mim, é outra paixão que eu tenho. E quem está um pouquinho perto da antropologia, por uma outra experiência que já tenha feito na vida, e todos vocês, né, já fizeram, e nós vamos ver isso daqui a pouco, se apaixona, né? É uma área, assim, apaixonante de conhecimento. No Brasil, pouco se sustenta porque não há investimento, mas pela paixão tem muitos antropólogos e antropólogas fazendo o seu trabalho e disseminando, né, essa maneira de fazer pesquisa, já que aqui a gente vai falar da pesquisa propriamente dita, né? Na graduação nós trabalhamos com as teorias, a professora Karen sabe, trabalhamos com cultura, com diversidade, com diferentes sistemas de saúde, né? Mas aqui nós vamos focar na etnografia. Eu falei de antropologia e etnografia, vocês devem ter percebido, né? Para alguns teóricos é a mesma coisa, né? Pela escola francesa, falar em antropologia é falar em etnografia, né? Lévi-Strauss, que morreu, acho que não chequei o ano aqui, faz uns 8 anos, talvez. Ele morreu com 90 anos, esteve no Brasil, e Lévi-Strauss, da escola francesa, ele percebia a mesma coisa. Alguns teóricos, eles diferenciam um pouquinho, né? Mas nós vamos falar de etnografia, já falando de método etnográfico. Etnografia, pensando em método etnográfico. E não tem como falar de etnografia sem falar de antropologia, então, né, a gente começou ali pela antropologia. E é interessante que a antropologia, ela se ressente um pouco da difusão da etnografia, né? Mas hoje, majoritariamente, né, essas ideias elas já são difundidas e a etnografia já é utilizada pelas diversas áreas de conhecimento. Mas diversas mesmo, saúde utiliza, administração, né, a questão nas empresas, né, a questão empresarial, as empresas utilizam, né, as trajetórias para entender melhor seus funcionários, então desenvolve-se pesquisa nas empresas também. Então, hoje a etnografia está difundida, não tem mais essa questão de área, né? Então ela já está partilhada, porque essa é a ideia. Então não se fala muito mais nisso, porque quem que pode ser um etnógrafo? Né? A gente perguntaria. Qualquer um pode ser um etnógrafo, qualquer pesquisador pode ser um etnógrafo, depende do que ele pretende pesquisar, né? Mas eu gostaria, né, eu falei que preparei poucos slides aqui, né, de fazer um diálogo. Primeiro eu deixo compartilhar os meus slides, e daí depois eu vou abrir para vocês uma pergunta bem básica. A tela inteira ou uma janela? Uma janela, né? Fica melhor o slide? Pode ser tela inteira, se você quiser. Mas não foi, né? Ainda não. Eita, começou. Ele não vai ali na Eu tela. acho mais fácil compartilhar uma janela, porque daí ele vem fácil. Veja aí. Eu não estou conseguindo ver a minha... Leide, deixa a tua apresentação aberta. Deixei. Aí não minimiza ela, senão Não? não consegue apresentar a janela, entendeu?
Tem que deixar ela aberta no fundo do Google Meet. Daí, quando tu colocar, já vai dar para ver ali, para selecionar. Agora sim. Perfeito. Leide, se você quiser, eu chamo meu neto de 8 anos. Tá abrindo? Tá abrindo. Tá. Isso, vou colocar perfeito. agora no modo apresentação, né? E daí eu não vejo vocês como... Tá, mas a gente está mundo. aqui, qualquer coisa a gente vai falando. Como todo mundo, né? Tá. E a gente te vê. Tá bem. Eu queria começar partilhando essa ideia, né, do que vem a ser uma pesquisa etnográfica, né? Assim, o que vocês entendem por uma pesquisa etnográfica? Nós podíamos começar, umas 2 ou 3 pessoas podiam falar um pouco sobre isso. O que é uma pesquisa etnográfica para vocês? Ou o que é etnografia para vocês? Quando eu penso em etnografia, eu penso em imersão numa realidade, sabe? Viver aquele contexto, poder conhecer profundamente a experiência, as vivências de um determinado povo, enfim, né? Uhum. Eu acho que é voltado para a antropologia, professora Leide. É uma visão mais antropológica, um estudo antropológico das etnias, enfim, dos costumes. Ok, etnias, costumes, imersão. Já temos 3 palavras-chave aqui bem importantes para entender. Quem mais? Você sair do seu lugar para olhar uma outra cultura com os olhos dessa outra cultura. Perfeito. Relativismo cultural. Certo, Patrícia? Características sociais. Ok. Características sociais, né? Outra palavra importante. Ok, então veja, é um conhecimento já, né, de certo modo difundido, disseminado e compartilhado. Então, todos nós, de uma forma ou de outra, nós sabemos, né, do que se trata. Eu vou trazer alguns conceitos para a gente pensar. Trouxe um quadro aqui, né, de foto de Equina 1, que apareceu para mim assim. O nome é etnografia mesmo, o quadro pintado em óleo. Infância, casa velha, a minha mãe faz pão. Um fogão na casa, o menino está esperando por um milagre. Uma etnografia. E o que é uma etnografia? Então, é claro que não precisaria dizer, né, que é uma abordagem de investigação científica, né, mas sempre é bom dizer. A gente sabe, nós que passamos aí pela pesquisa qualitativa, o quão duro, né, que foi, e só nos últimos anos nós temos segurança de apresentar nossos resultados, né, como resultados validados cientificamente. Com a etnografia não é diferente, já que é pesquisa com abordagem qualitativa, porque não se utiliza, em hipótese alguma, da estatística, né? Então, é interessante a gente ressaltar isso. Não vamos falar aqui de pesquisa qualitativa, mas a etnografia é uma pesquisa de abordagem, né, qualitativa. Então, o que vem a ser a etnografia? Vocês aqui, em poucas palavras, né, já colocaram isso, que, em forma de conceito, a gente pode dizer que é isso, o estudo da cultura dos povos, né, sua língua, etnia, religião, hábitos, entre outros elementos, e ainda as manifestações materiais das suas atividades. Etnografia é, portanto, a ciência das etnias. Claro, vem do grego, ethos, cultura, grafo, escrita, então, é a escrita sobre a cultura. Então, é a escrita da cultura, de tudo o que envolve a cultura. E aí, isso nos leva a pensar, e mais para o final a gente vai voltar nessa pergunta, quando que, então, nós podemos optar por uma pesquisa, né, etnográfica. A resposta está
está aí dada, né, quando queremos perceber a cultura de algum grupo social e tudo relacionado a essa cultura. Se queremos fazer isso em profundidade, perceber isso em profundidade, captar isso em profundidade, e aí nós partimos para uma pesquisa etnográfica, né, que é basicamente, mas não é só isso, é a base, escrever a cultura de um grupo social, seja onde for o seu espaço, o espaço dele, né? Então, é bom partir desses elementos, porque né, envolve a nossa decisão enquanto pesquisadores, né? E aí é interessante. E para que então serve, né? Ela serve para entender a cultura de comunidades e grupos sociais. E aí, eu quando estava escrevendo, né, esses slides, estava pensando, e é isso mesmo, parece fácil, né? Mas não é nada fácil entender as culturas, né? Isso envolve um exame aprofundado dos comportamentos, dos costumes, das crenças, entre muitas outras coisas que envolvem cultura, né? Compartilhados dentro daquela comunidade ou daquele grupo onde nós pretendemos desenvolver nossa pesquisa. E aí, vejam, o que é cultura, né? Então, pensando num conceito ampliado de cultura, então, quanta coisa se tem para estudar dentro de uma cultura. Então, quando queremos entender aprofundadamente, né, alguma realidade por meio da sua cultura, né, que envolve uma série de elementos, aí nós partimos para a etnografia. E aí, é interessante, porque quando eu comecei a pensar ontem, assim, o que vem em mente? Antropologia, etnografia e observação. Né? Hoje, mais precisamente, observação participante. Na verdade, uma tríade, né? E nós poderíamos dizer que é uma tríade indissociável, né? Aí você fala em antropologia, alguns autores veem até como sinônimo de etnografia, e aí a gente vai ver que a observação é inerente à etnografia, né? Então, a observação na etnografia é mais do que um método, é uma arte. E quando eu pensei nisso, estava pensando naquilo que Wright Mills, que é um sociólogo americano, chama de artesania intelectual. Né? Quer dizer, você pode ter, quando você entra dentro de um local e você vai obter ou coletar lá dados, você tem que ter um método. Mas quando você parte para uma observação, né, você, embora parta com algum método na cabeça, você tem que ir para além disso, porque você vai observar, você vai captar tudo daquele campo e você precisa interagir com o campo. Né? Então, é uma arte, é a arte de pensar aquela realidade, é a arte de se inserir naquela realidade, vou falar uma palavra aqui, mas entre aspas, de se tornar um nativo, entre aspas, né? Esse é um linguajar da própria antropologia, para pensar que quando a gente se insere, né, em algum determinado grupo, né, a gente está assumindo a postura de alguém que vai conviver dentro daquele grupo. É uma arte isso, né? É uma arte da aproximação, é uma arte da tomada de decisões, e é uma arte porque nós estamos trabalhando com um tipo de pesquisa pelo qual nós não partimos, nós nem podemos partir com ferramentas ou técnicas fixas, né? Então,
nós sabemos o que queremos, nós temos que saber o que queremos, mas quando nós vamos orientados por uma ideia de alguma busca, mas nós não sabemos o que vamos encontrar. Eu vou dar aqui um exemplo, e aí vem depois um slide que fala, né, mais ou menos como a gente deve desenhar uma pesquisa etnográfica, mas um exemplo muito forte, que é o mais recente, a professora Ivete conhece o trabalho, pois ela foi banca, é o trabalho da psicóloga, da nossa professora psicóloga Rosane, porque quando ela foi, nós tínhamos tudo bem desenhadinho na cabeça, e ela dizia, eu vou encontrar, ela fez um trabalho, ela queria entender a saúde dos haitianos e como que eles são tratados na unidade, como que os profissionais de saúde os veem e como eles se percebem, né, a partir dos seus elementos culturais. E aí ela foi, mas ela não os encontrou na unidade de saúde. Então, ela sabia o que queria, né, como ponto de partida, ela até sabia mais, porque eu e ela, né, nós sabíamos que nós tínhamos ferramentas, assim, técnicas bem pré-determinadas, não eu encontro eles lá, daí eu tenho desenhadinho aqui o cronograma, vou conviver com eles, todo dia eu vou lá um pouquinho, eles chegam, convivo, converso e tal, observo e tudo mais. De repente, ela não os encontra lá. E aí? Né? Então, é uma arte, onde eles estão? Então, essa artesania, essa articulação, né? Onde é que está o meu interlocutor? Porque eu tenho que ir onde ele está, no seu espaço de convívio. Se eles não têm a unidade de saúde como espaço de convívio, embora eles façam parte daquela comunidade e usem aquela determinada unidade de saúde, eu vou até eles. E ela foi encontrá-los aonde? Na igreja quadrangular da região. E aí lá ela se assentou, teve autorização do pároco local e tudo mais, e ficou lá os meses que ela ficou convivendo com eles. Então, isso é arte, né? A etnografia envolve a arte de fazer pesquisa, né? É o saber, assim, é prático, é como vai se descobrindo, né, como se faz, né? Como vai se descobrindo como se faz. E aí você vai mudar muitas das coisas que você achava que já tinha tudo certinho na cabeça, no seu projeto de pesquisa. É muito interessante. E ela é utilizada pela antropologia para obter dados e informações sobre o grupo que se pretende. Ela se baseia no contato intersubjetivo entre o pesquisador, né, e o grupo, seja ele qual for, desde uma aldeia indígena até qualquer outro grupo social, sob o qual o recorte analítico, né, será feito. Aqui nós temos uma diversidade, né, profissional entre nós, né, temos desde médica e médico, o Vinícius também está ali, médicas e médicos, psicólogos, até aqui os professores, educadores e tudo mais, né? Eu, socióloga, enfermeiras, biomédica, a Fran está aqui, né? Tá, não sei se a Lia chegou, da farmácia, temos todo tipo de profissionais, né? Então, qual o recorte que poderia ser pensado a partir da sua área mesmo, né, de conhecimento? Né? Por exemplo, quem está num laboratório, né, pode fazer uma pesquisa etnográfica? E por que não? Depende do que se quer. Né? E é uma boa forma, né, da gente sair da perspectiva biomédica. É muito interessante. Seria muito interessante, né, fazer um recorte e encarar uma pesquisa etnográfica, né? Poderíamos desenhar. Mais para frente a gente pode falar sobre isso e eu vou abrir para vocês falarem também. Eu acho que pode ficar interessante. Né? Mas essa questão da arte, revendo ali essa coisa que ficou na diagonal, esse texto,
ela mexe comigo, mexe muito comigo. E eu vejo que nessas pesquisas, assim, do tipo participante, né, essa, por exemplo, que o João está fazendo também, me orientando, essa a pesquisa etnográfica também, essas pesquisas que envolvem a observação participante, elas envolvem, né, muito mais do que um método, a arte, né, mas o que seria a arte, assim, para cada um de nós? Nós podemos, talvez, ir pensando, assim, no decorrer dessa apresentação. Como é que eu vou dizer, como o meu velho pai fala, é dar nó em pingo d'água, é o nó em pingo d'água que o pesquisador, a pesquisadora, muitas vezes tem que dar, para dar conta do seu campo, né? Mas isso é uma arte. Então, eu acho que a etnografia é diferente de outros modos de fazer pesquisa qualitativa, por esses motivos, né? Então, nós podemos observar que na etnografia não se formulam técnicas e procedimentos definitivos que remetem àquela fala que eu fiz anteriormente. Isso pode levar a resultados, muitas vezes, que são classificados como artificiais, inapropriados, né, e enviesados. Temos que cuidar com isso. E por isso é uma arte, né? O que nós podemos fazer para eliminar, não digo, porque é a pesquisa que vai descortinar, perceber, aprender, entender, compreender uma realidade, ela não é 100%, a gente não se aproxima 100%, é uma aproximação da realidade, né? Então, eliminar vieses, a gente acho que a gente não consegue, né? Até pelas nossas, né, limitações, né? Mas com um esforço, eu acho que sim, né? Então, eu estou falando da perspectiva da antropologia mesmo, né? Quando a gente engessa técnicas e procedimentos, a gente corre o risco, né, de fazer essas classificações artificiais, né, até inapropriadas, eu repito, e enviesadas. Então, esse é um ponto que eu queria, assim, bater, que eu acho que é uma coisa que tem que estar, assim, na cabeça da gente, se a gente quiser realmente se tornar um etnógrafo, uma etnógrafa, né? E já vimos que qualquer um de nós pode ser, dentro da sua área de conhecimento, né, um etnógrafo ou uma etnógrafa. Desenvolver a arte de escrever as culturas, de descrever as culturas, de observar e escrever sobre as culturas, né? Como é que se faz isso? É um desafio, né? Essa questão estava pensando aqui, das classificações inapropriado, né, enviesados, ela remete, assim, a gente perceber, né, o nosso interlocutor. Percebendo o nosso interlocutor, ou o grupo social que a gente pretende, né, pesquisar, a gente vai ganhando, né, em sensibilidade, né? Vai ganhando em sensibilidade, por quê? Porque a gente percebe que o outro lado, enquanto a gente está produzindo conhecimento, né, enquanto pesquisadora ou pesquisador, o outro lado não é neutro, e ele também, e não é passivo, e ele também está produzindo, né, conhecimento. É interessante. E quando a gente percebe isso, e eu alio essa conversa aqui à questão das técnicas e dos procedimentos, porque eu acho isso bastante sério numa etnografia, né, o modo como a gente faz impacta em a gente realmente ouvir, né, as pessoas, ouvir os nossos interlocutores. Então, perceber isso, né, é dar espaço, né, é deixar que as pessoas, é perceber que as pessoas também, né, elas também produzem o conhecimento, né. Então,
é a questão da gente dar espaço para multivocalidade. Isso é muito interessante na antropologia. A multivocalidade, o que é isso? Porque às vezes a gente vai para o campo e a gente não dá muito espaço para a multivocalidade. O que as pessoas estão tentando me dizer? Eu disse que ia fazer uma entrevista naquele momento X, né? Mas quando eu estou e eu me insiro, eu estou, na verdade, inserida naquele campo, né? Eu posso perceber que aquela técnica e aquele método, ele não pode nem ser aplicado naquele momento que eu inseri lá no meu cronograma, e nem aquele tipo que eu pretendia não se aplica. Porque as pessoas estão me dizendo outra coisa, né? Elas estão me apontando que renderia mais se eu fizesse diferente. Esse ouvir, se encher de sensibilidade, ou aprender a sensibilidade, ou desenvolver a sensibilidade é que é a grande sacada da etnografia, é interessante. Por isso que eu chamo de arte. Eu repito aqui, os autores na sociologia vão chamar de artesanato, intelectual e outras coisas. Me ative um pouco aqui, porque para mim essa é uma questão assim crucial, né? Então, tem um autor que é Emerson Ghibelli, do Rio Grande do Sul, um antropólogo, ele defende, né? Isso não é assim, vamos dizer, um grande consenso na etnografia, pela antropologia. Ele defende a ampliação, né, de outras técnicas aliadas à observação participante, porque a observação ela faz parte da etnografia, mas a ela podem se aliar outras técnicas. Ele defende isso, né? E ele vai, interessante que, né, ele vai dizer que a questão de você observar é bom, né? Porque essa é o modo como a etnografia vai se fazer, né? Vai ser feita, só que às vezes a gente precisa de outros elementos, de outros instrumentos para perceber outras coisas, né? Que a observação participante não dá, né? Então, na antropologia, a antropologia é uma ciência muito recente, né? Talvez a mais novinha aí, né? No âmbito das ciências aí humanas. E ela, isso não é tão consensual assim, então por isso que eu trouxe um autor, né? Então ele coloca que dentre essas técnicas, ele gosta muito da pesquisa histórica, né, documental, porque às vezes também, você veja, é uma multivocalidade, né? Mas você também tem que desconfiar dessa multivocalidade. Isso está nas bases das nossas interpretações, né, depois. E como que a gente faz, muitas vezes, para ir buscar outros elementos que estão, muitas vezes, no entorno, né, daquele grupo. Então, ele defende. Então, hoje nós podemos dizer que nós podemos ir com outros instrumentos, né, para buscar as informações, para obter as informações todas, né, que nos ajudarão a descrever aquela cultura e desvelar o ponto, né, que nós queremos pesquisar. Como grupo, eu coloquei aqui só grupos focais, entrevistas, porque foi o que eu utilizei assim recentemente, né. E aqui eu vou dar um exemplo de novo, né, do trabalho da Rosane. Ela tinha entrevista com os profissionais de saúde e ela tinha entrevista com os haitianos naquele território. Só que ela não conseguiria fazer entrevista com eles. Logo que ela chegou no campo, ela percebeu isso, né? Aí a gente recuou, né? A gente mudou o objetivo, a gente recuou,
a gente percebeu várias coisas, mudou de local. Então, vejam, tudo que está aqui são coisas que na etnografia não são fixas, que vão se desenhando no decorrer da pesquisa, né? Então, podem ser utilizadas outras técnicas, sim, embora haja alguma controvérsia ali. Coloquei aqui o exemplo da Rosani, para não esquecer, né? Então, essa arte do saber prático, então a gente vai descobrindo ali como se faz, né? Então, nada pode estar engessado. É um tipo, eu não gosto de chamar de tipo de pesquisa, e mais para o final eu vou dizer por quê, do tipo etnográfico, né? Mas a etnografia é uma pesquisa, né, do tipo etnográfico. É uma pesquisa indutiva, né, porque se trata de um acúmulo de descritivo de detalhes, né? É isso que ela é. E é holístico, por quê? Porque a etnografia ela vai nos dar o retrato mais completo possível do grupo que se está estudando, que está sendo estudado. Porém, esse mais completo possível não é o sentido completo, não é a vida completa desse grupo. Isso é impossível. Por isso que a gente tem que partir, né, de alguma teoria. Vou falar isso mais para frente, né? Não se vai, como se pensava, né, no passado, não se vai sem nada, não se vai sem elementos, né, pré-concebidos para uma pesquisa etnográfica, ao contrário do que alguns podem pensar. Isso não leva a nada, porque é impossível você captar todos os detalhes, mas você tem que, pelo menos, tentar trazer para a sua pesquisa todos os detalhes referentes ao seu, vamos dizer assim, recorte. Os antropólogos não gostam que falam em recorte, não se fala em hipóteses também, mas não encontrei nada, não tenho encontrado nada contra uma boa, assim, pergunta de pesquisa também. Então, a gente, quando faz uma boa pergunta de pesquisa e delineia nossos objetivos, a gente pode trabalhar dessa forma na etnografia, sim, desde que, né, isso seja trabalhado de uma forma mais inflexível, porque quando a gente chega lá, não se sabe como que vai ser depois, né? O que a gente vai encontrar, né? Então, no nosso dia a dia, né, nós dependemos das observações para nos relacionarmos com as pessoas, né? Todos observam o tempo todo. Essa é a vida social, né? A sociedade, para mim, é algo assim, muito palpável, né? Então, quando diz assim, nossa, essa disciplina é muito teórica, tá, mas teoria é aquilo que até a Romilda repetiu outro dia, né? É uma frase que para mim não quer calar. Teoria, né? Não há teoria que não tenha sido antes um problema da vida real, né? Então, é tudo muito palpável. Todos observam o tempo todo. Todos nós somos observadores. A vida passa por isso, né? Pelas relações sociais, pelos processos de observação. Imagine, né? A gente sai de casa, a gente já está sendo observado. A gente está em casa, a gente já é observado, né? Então, eu parti para a questão assim, parece simples, né? Porque as ciências sociais é a ciência do óbvio, mas só que esse óbvio, ele precisa ser dito, né? Então, o que difere a observação cotidiana da etnografia? Então, os cientistas sociais fazem algo diferente com suas observações do que aquelas observações corriqueiras. Eles escrevem etnografias. Achei isso pertinente para a gente pensar realmente as nossas práticas. Todos observamos. Eu encontrei um artigo de uma antropóloga muito interessante, que ela foi fazer a renovação do título de eleitor dela, né? E ela observou em detalhes, né, todas aquelas questões, o atendente, o modo como pediu para ela sorrir, né, para tirar foto no final. Então, ela fez disso uma etnografia. Ela era antropóloga, mas, de certa forma, outras pessoas também sentadas ali,
né, podem observar o que ela está fazendo, mas se não escreverem, não fazem etnografia. Né? Então, a observação que faz parte da tríade antropologia, etnografia e observação. Então, retomando e aprofundando um pouquinho, a etnografia é o estudo das pessoas no seu campo, no seu local, né? No seu trabalho, na sua vida, no seu lazer, né? Que ocorre naturalmente. Né? Ninguém vai criar uma coisa artificial para fazer a pesquisa. Não, as pessoas estão ali, eu vou me inserir, eu sou intruso, eu não sou nativo, eu estranho, e aí eu me insiro naquele campo. E o normal é que eu desfaça paulatinamente o meu estranhamento. Né? Então, a etnografia é o estudo das pessoas no seu local, que ocorre naturalmente, captando pela observação e outras técnicas, porque o Emerson Gilbelli fala para nós que podem ser usadas outras técnicas. Ele até defende que sejam usadas. Né? Interessante, porque daí ele coloca um limite para a observação. Isso é interessante, é para ser refletido. Né? Seus significados sociais e suas atividades comuns, envolvendo a participação direta. Não se delega a observação. Isso é óbvio. Né? A participação direta do pesquisador no local e até nas atividades para colher os dados. Isso é o Breuer que vai falar. Então, a observação do participante, a etnografia e o trabalho de campo são todos intercambiavelmente, né? Intercambiáveis. Eles podem todos significar despender longos períodos observando pessoas, né? Até pode conversar com elas sobre o que estão fazendo, pensando e dizendo, com o objetivo de ver como eles entendem, como essas pessoas entendem o seu mundo, né? Então, isso é etnografia. Eu, né, fiz toda essa fala aqui, né, de flexibilizar. Então, quando eu falar aqui, como delimitar ou escolher objeto de estudo, tem alguns elementos envolvidos, a gente pode buscar outros, né, mas sempre pensando que o próprio campo ele vai depender, né, se eu vou encontrar as pessoas que eu pretendo pesquisar lá. Então, como delimitar ou escolher objeto de estudo? Pergunte-se qual o local onde eu pretendo ir, mas não se engane. O local onde você acha que pode encontrar seus participantes, pode ser que eles não estejam lá, né? Mas você tem que ter um local de partida. Que grupo social? Quais os atores envolvidos, né? Que coisas físicas mesmo encontram-se nesse contexto? Quais as ações que ocorrem no local? Qual o cotidiano desse grupo? Que tarefas que eles costumam executar? O que as pessoas, elas manifestam, né? Qual o problema? Quais as formas de registros, o desenvolvimento da análise, né, das informações etnográficas e o feedback aos participantes. Isto é fundamental. Então, de novo, né, aquela questão de não se ver sozinho no campo, não estou só. Ninguém fica só quando vai para o campo, não pode esquecer que tem uma multidiversidade, né, de vozes. Então, essa multivocalidade são pessoas que estão lá interagindo, né? São pessoas interagindo. Então, esse feedback, essa conversa de volta, essa troca, que não deixa de ser uma troca. Então, esses são elementos, assim, para mim, assim, fundamentais, né? Então, a etnografia, ela envolve escuta, né? Registro e análise. Só lembrando aqui, né? Outra coisa que eu não podia deixar de trazer aqui, dizer que o campo é perpassado pela teoria,
né, não significa dizer que ele está submetido a ela. No entanto, não se vai para uma etnografia, né, sem teoria. Né? Isso também parece óbvio, mas tem que ser dito. Não se vai para uma etnografia sem teoria. Todos nós levamos as nossas teorias na cabeça. Que teorias? Né? Depende do que nós queremos pesquisar. E não se vai sem elas, né? Então, porque o campo vai me dizer, não, o campo não vai me dizer, o campo não diz nada, né? A não ser o que eu queira saber e o que eu vou interpretar disso que eu quero saber. Né? Então, é importante pensar nisso. Né? Então, essa questão da teoria, ela é relevante. Teoria e etnografia. Então, a teoria e a prática, elas são inseparáveis. O fazer etnográfico é perpassado o tempo todo pela teoria. A gente vai com a teoria e a gente produz teoria. Né? Então, antes de ir ao campo, nos informamos do conhecimento produzido sobre a temática e o grupo a ser pesquisado. No campo, o nosso olhar e a nossa escuta são guiados e disciplinados pela teoria. Né? Não tem jeito. Ao voltar e escrever, porque a etnografia é a escrita, né, do que nós pretendemos, colocamos em ordem os fatos, isto é, traduzimos os fatos e os emolduramos, né, numa teoria, o autor usa essa palavra, interpretatiosa. É interessante isso. Então, achar que a gente não vai com teoria, tem que desconfiar. Por definição, a realidade superará sempre a teoria. Pois aqui, a gente fica pensando numa questão bem interessante, e ela remete à questão dos vieses que eu falava lá atrás. A realidade superará sempre a teoria. Não sei se nós sempre, né, estamos atentos a isso. Temos que estar atentos, né? Mas não sei se estamos, porque é comum até quando a gente lê alguns artigos, ou até nos nossos trabalhos de pesquisa, né, a gente resistir a isso. Né? É muito comum. Tem um exemplo que eu conheço, né, a pessoa fez uma dissertação fenomenal, mas ela não mora aqui, mora lá na China, tá? Fenomenal, e o trabalho de pesquisa dela, né, etnográfico, muda tudo, né? Muda tudo, e ela reluta, e a banca dela deu uma questionário, ela reluta em publicar, né? Porque ela reluta, ela veio com uma... não tem hipótese, mas ela veio com a ideia na cabeça, né, com uma ideia pré-concebida na cabeça, achou que majoritariamente era assim que funcionava e tal, e aí ela se surpreendeu, porque ela fez fez uma excelente observação, fez muitas entrevistas, e a realidade disse outra coisa para ela. Então era momento dela, né, ser humilde e dizer, puxa vida, né, então reinventamos. Ressignificamos aqui, né, a própria teoria, né? Então, e até muitas vezes de se falar em superação mesmo, porque é para isso que se faz etnografia. Mas será que a gente está atento a isso, né? E aí o autor fala assim, esse Goldman é muito bom. Em outras palavras, o campo irá sempre surpreender o pesquisador. Mas só que o pesquisador, isso é um adendo meu, o pesquisador nem sempre está atento e deixa. Por isso que aquilo que eu disse lá atrás, que é a questão de não fixar técnicas, né, porque eu nem sei o momento e nem sei se aquilo mesmo que vai conseguir captar o que eu pretendo, né, de não ser tão rígido, tão fixo, né, que é um elemento da etnografia que vai aliviando esse aspecto aqui. Né? Quando que eu vou me tornando flexível para perceber, muitas vezes, que a realidade que eu vou encontrar, ela muda, né, aquilo que eu percebi anteriormente. Porque é para isso que se pesquisa, mas eu não sei se a gente sempre quer ver isso. Sem cair em contradição, podemos afirmar que se
um campo não nos surpreender, é porque não fomos suficientemente bem informados. Olha esse autor aqui. Né? E é disso que a gente está falando. Justamente porque a formação antropológica, ela consiste em nos abrirmos para a desestabilização. É disso que se trata. E isso é, sim, fazer ciência. Então, os discursos e práticas nativos devem servir fundamentadamente para desestabilizar nosso pensamento e, eventualmente, também nossos sentimentos. Por isso, né, que a gente tem que ser capaz, a gente tem que ter, ser maduro, né, trabalhar com arte e para além do método para conseguir fazer isso acontecer. Então, desestabilização é essa que incide sobre nossas formas dominantes de pensar. Então, permitindo ao mesmo tempo novas conexões com forças minoritárias em nós mesmos. Interessante isso. Para pensar. Então, sendo assim, a etnografia é uma descrição densa da realidade. Isso, gente, isso tem que estar na nossa cabeça, na nossa consciência, mais do que na nossa consciência. Vou fazer etnografia, eu tenho que ser capaz de fazer essa descrição densa, captar o máximo, sabendo que esse máximo, ainda assim, ele é insuficiente, por isso tenho que ter... vou falar em recorte, os antropólogos me matam, um bom recorte. É uma descrição nos detalhes, né? Mas ainda assim, mil coisas, isso é uma coisa que eu estava refletindo, 1000 coisas escapam aos nossos olhos, né? Pois há muitas possibilidades, né? Por isso a realidade é olhada a partir da teoria. Então, se eu tenho algo em mente, né? Porque perceber a cultura de um grupo social é muito grande, mas se eu parto, né, de alguma teoria, eu já delimito. Né? Então, eu trouxe um exemplo aqui bem clássico de um autor que depois teria que ser, não é que ele é utilizado, né, largamente para pensar em ritos, mas é só para mostrar assim para vocês que, se, por exemplo, eu for trabalhar com rito, eu tenho o Van Gennep na cabeça, porque ele foi o cara lá que no começo do século XX ele escreveu sobre os rituais. Quando a gente fala de ritual de iniciação e, consequentemente, de ritual de passagem e até outros rituais, foi Van Gennep, esse clássico que criou essa teoria. Ele escreveu sobre isso, né? Então, se a gente fosse falar ali, veja, eu trouxe tentando trazer um pouco para a área da saúde, sobre ritual de vestibular, né? Então, eu pensando no Van Gennep, veja, eu já trago a teoria. Ele fala de 3 partes lá, não trouxe isso tão delineado aqui, porque é o exemplo que é importante. Então, ele fala de separação, margem e agregação, quando ele fala do rito, né? Eu estava pensando no rito do vestibular. Então, se a partir da teoria de Van Gennep, como rito de iniciação, vai se perceber que os sinais do ritual do vestibular separam o indivíduo, veja, separação, né? Porque ele passa a ser outro. Ele faz o vestibular e ele entra para a universidade, né? Seja qual for o curso. Mas ele passa a ser outro, né? Ele vai haver uma ruptura, né? Uma separação, né? E aí corta cabelo, começa lá pelo banho de lama, e entre outros elementos, né? Então, só para pensar como a teoria é importante. Não dá para estudar o vestibular como um ritual sem a teoria do autor, desse Van Gennep, né? Ou de outros autores que depois, né, até saem do clássico, né, e atualizam essa questão dos rituais. Então, o que se observa são detalhes que giram ao redor desse ritual. Isso é interessante. É um exemplo de etnografia que eu tentei delinear aqui. Eu estou quase terminando, porque eu queria muito conversar muito com vocês essas questões aqui, né? Então, quais as limitações do método? Esse aqui são as minhas considerações finais, na verdade, né? Então, deixa eu voltar um pouquinho na questão do ritual, né? Então, o indivíduo, ele sai, se eu estivesse observando, né? E escrevendo sobre isso. Ele sai, ele é separado.
depois ele vive à margem. Ele está ali, ele não é formado e ele não é mais anterior ao vestibular, né? E aí, depois, tem outro ritual, que é a colação. Aí ele é agregado de novo. Aí ele volta para a sociedade, mas ele volta, né, algo que ele ele já volta diferente do que ele era antes de prestar ali o vestibular. É muito interessante pensar nisso. Ele vai ser outra pessoa, né? Agora ele é o profissional de saúde, né? Então ele passa pelo ritual de iniciação. Esse é um exemplo assim bem clássico de como que se faz, de como que se pensa, né, uma pesquisa etnográfica, né? Veja, caso eu não quisesse pensar no ritual, mas eu estava pensando no ritual, porque veja, muitas coisas podem insurgir dessa pesquisa, né? Relações de poder, o poder da palavra, porque essa pessoa vai passar a ser um profissional, vai passar a ser ouvido pela comunidade. Eu posso estar querendo ver isso. Então, a teoria dos rituais que me interessam, né? A relação que se estabelece, interessante, ele pode estudar muito. Mas se ele não for, como é que eu vou dizer? A Patrícia está aqui, pode me ajudar. Como é que é, Patrícia, quando você forma alguém, você como... Outorga o grau. Outorga o grau. Se a Patrícia não outorgar o grau dos nossos formandos, eles podem ter sido os melhores alunos, mas eles não vão poder exercer a sua profissão. Se for um rebelde, ele não vai poder exercer do mesmo jeito. Ah, mas eu fui o melhor aluno e isso aqui é ciência. Pois o ritual se encontra também no meio científico e no meio acadêmico, né? Então, trago aqui a teoria dos rituais, porque preciso dela para poder entender essa realidade. Daqui podem sair vários elementos para ser discutidos se fosse numa pesquisa sobre isso, só para mostrar para vocês como é que funciona, é interessante. Agora, se eu quisesse, porventura, estudar as questões familiares, porque veja, quando eu dizia lá que eu não vejo tudo, né, é porque eu não consigo ver tudo e não é o caso mesmo, eu vejo tudo sobre rituais, mas não vejo a família, não vejo a participação da família. Se eu fosse fazer uma relação com a família, eu tinha que buscar outras teorias. E aí eu podia ser até que somasse ou abandonasse as teorias dos rituais, porque eu precisaria ver como é que a relação está ali, os formandos, as formandas que choram, porque é muito forte a emoção junto com os seus familiares, mas numa pesquisa dessa, talvez os familiares até desaparecessem, porque não era o foco, entendem? Então, quais seriam as limitações? Eu trouxe só algumas como considerações finais, ali falando das limitações, né? Que eu considero, assim, limitações fortes na antropologia. Que nem tudo pode ser observado. Posso cercar de todos os lados, mas eu estou o tempo todo perdendo os detalhes importantes, né? Então, por isso, se eu busco novas técnicas e novas maneiras de somar com a observação, né? E de repente eu melhoro isso. Tenho que contar com a sorte para observar, pois eventos são espontâneos, né? E independem de nós. Claro, se eu vou viver lá no campo, com as pessoas, se eu vou conviver com elas boa parte do dia, né? Dos dias da semana, dos meses que se seguem, então, às vezes não é o que eu pretendo, mas é o que tem para ser observado, né? Por isso, de novo, outras técnicas devem se somar. Eu sou favorável a isso. E aí, participar da vida na comunidade e, de certa forma, passar a fazer parte dela, assim como nativo, e ao mesmo tempo analisar como cientista, pode interferir nos resultados, de novo, os vieses, né? E aquilo que eu disse antes de multivocalidade, ele pode até servir para tirar um peso, né, das costas do autor, do pesquisador, né, e auxiliar aqui. Eu acho que aqui a gente teria muitos elementos que a gente podia pensar, né,
para tirar essas interferências, né, essas intercorrências assim nos resultados, né, para se pensar. Então, para quê e quando fazer uma etnografia? Quando se quer conhecer o contexto, eu coloquei de saúde. Eu gostaria que tivesse, depois agora eu vou acabar, vou querer ouvir vocês. Muita coisa deve estar passando pela cabeça de vocês, né? Em todas as áreas de conhecimento, gente. Não é porque alguém está dentro do laboratório que não pode fazer uma etnografia, né? Em sala de aula dá para fazer uma etnografia, no centro cirúrgico dá para fazer uma etnografia, né? Tem uma amiga minha que fez no centro cirúrgico, depois ela escreveu um livro bacana, ela chama No Fio da Sutura, ela acompanhou, né, alguns cirurgiões, e ela escreveu uma coisa incrível, em profundidade, né, que é onde eu quero conhecer em profundidade, né. Então, o mais indicado é a etnografia. Para quê? O que eu considero, assim, mais fantástico para descolonizar, e essa palavra é proposital, descolonizar o pensamento. Se eu faço pesquisa com haitiano, eu tenho que entender e desfazer o estranhamento, porque eu vou perceber que muitas das coisas que eu tenho que ver o brasileiro como eu vejo o haitiano, né? Interessante, o haitiano não é alguém que está longe de mim, está perto de mim. Então, essa desconstrução, sabe? Isso é importante. Descolonizar o pensamento, reconhecer o outro, e refletir criticamente sobre sua própria existência, a nossa existência, né? Porque é uma via de mão dupla. A etnografia, né, mais talvez do que qualquer outro método ali qualitativo, é uma via de mão dupla fantástica. Por isso que ela pode gerar mais vieses, né? É interessante isso. Pronto. Isso aí. Deixa eu tirar daqui. Deixa eu tirar. Eu não quis me alongar muito, por quê? Porque eu quero conversar com vocês. Já saiu, né? A apresentação já saiu para vocês? Já saiu. Então tá bom. Aqui na tela. Eu quero conversar, porque quantos de vocês eu fico pensando, e daí quando eu estava ali preparando, né? Quantos de nós têm essas aptidões, né? Eu estou olhando ali a Lia, olhando a Lia da farmácia. Quanta coisa, né, Lia? Quanta coisa dá para você buscar, assim, né, no campo da própria farmácia, da biomedicina. Eu estou falando desses campos porque eu sei que, e me desculpem os outros que estão aqui, eu sei que são áreas onde se pensa menos a pesquisa qualitativa. Então, por isso que eu queria aqui fazer uma provocação, assim, né? Na enfermagem se faz muito, né? E já se sabe disso tudo que eu falei, talvez seja chovendo ali no molhado. Mas para alguns, quer dizer, as pessoas ficam pensando, será que dá? Será que não dá? Como é que eu vou fazer no laboratório? O laboratório, gente, vestir roupa, aquele traje todo, não é só a questão biomédica da biossegurança, tem outros elementos por trás. Quais? Né? Elementos culturais importantes que, se a gente percebesse, né, em nossos próprios alunos profissionais, talvez os trabalhos até seriam mais relevantes, né? Perceber o significado das próprias ações, né? Perceber os ritos que existem. No próprio atendimento médico, um consultório, ele está repleto de rituais, repletíssimo de rituais, né? E a gente acha que o ritual é só o ritual, né, da população indígena, africana, lá na Austrália, lá no Timor-Leste, né, Patrícia? Que você imagina que você vai contar algumas coisas aí para nós de observação mesmo, né, que se faz. Interessante. Então, é para pensar, é mais assim uma provocação. Tinha outras coisas, mas eu quis fazer assim mais enxuto, para abrir mesmo para a conversa. Eu acho que a gente tem que refletir um pouco sobre essas coisas.
Professora Leide, nessa questão agora da pandemia, que começou todo o bloqueio, né, a parte da gente ficar escondido, de tudo ser cancelado, em março, onde ocorreu, ou ocorreria, as formaturas de N estudantes que terminaram o curso em novembro. Então, a etnografia não seria, assim, fazer uma pesquisa que a falta desse ritual da formatura, de conseguir uma entrevista para o emprego, de ter que ficar fechado dentro de casa, essa quebra desse ritual, como que interfere no profissional? Claro. Uma coisa interessante. Eu não sou expert na... o pessoal hoje faz, assim, observação, assim, por meio desses aplicativos e tal, né, também. Eu não estudo isso, não sei, né, mas dá para observar, tem que se achar mecanismos, e sim, quer dizer, a falta desses rituais, o ritual que o ser humano é o sentido de viver. O quanto que isso afeta um e outro, eu não sei, é isso que poderia se buscar, né? É o sentido da vida. Nós, sem rituais, nós não existimos. Desde aqueles rituais que são mecânicos, né? Que o Van Gennep vai chamar de magia, né? Até os rituais carregados de mito, que ainda carregam consigo o mito, que são cheios de sentido, que eu faço porque eu ainda sei por que eu faço. Desde esses até aqueles que eu só repito porque não sei mais por que eu faço. Mas todos eles nos trazem sentido de viver. O que somos nós sem os rituais? Leite. A própria farmácia, ela é cercada de rituais, né? Porque ela é uma profissão, antes de ser dito farmácia, ela é milenar, então ela traz muita história, e ela é rica em ritos ao longo desses anos todos, né? E hoje nós ainda vivemos isso, e temos que aprender, o profissional, né, estou citando o farmacêutico, mas nós temos que aprender a lidar com esses ritos. Quando trabalhamos com saúde pública, é muito complicado você não respeitar esses ritos, porque você trabalha com pessoas, né, você trabalha com diferentes comunidades, culturas totalmente diferentes, e aí você não pode chegar pensar em saúde indígena se você não respeitar a cultura, não respeitar o pajé, se você não respeitar todo um ritual que eles têm, né, todos os ritos. Então, assim, isso é muito rico, realmente. Eu amei a aula hoje, mesmo eu tendo entrado atrasada, porque eu estava em aula, mas eu comecei a enxergar coisas que eu realmente não via. E Lia, tem as garrafadas, né? Sim. E as garrafadas estão aqui em Bocaiúva, aqui. Sim, Bocaiúva? Na feira, você vai na feira livre, você vê quantas ervas medicinais estão sendo vendidas, né? E você pode condenar? Não é o condenar, mas é o respeitar a cultura, e claro, alertas sanitários, coisas são importantes, mas você tem que respeitar essa questão cultural, esses ritos que fazem parte, né? Mas para respeitar, Lia, você levantou uma coisa muito interessante. Para poder dar os alertas, eu preciso entender aquela cultura, porque aí é o meu alerta. A Sueli está aqui, ela trabalha com comunicação. Quando é que a comunicação é eficaz? Quando é que ela chega até o meu interlocutor? Né? Se eu respeito, se eu conheço, é lógico que se eu dou um alerta, eu vou dar mais um alerta mais condizente com aquilo que eu espero que ele retorne. Isso é comunicar de verdade, né? E acho que tem uma questão aí que, quando você falava, Leide, me remeteu, obviamente, muito ao tempo que eu passei no Timor. Porque quando eu fui para o Timor, eu fui com uma pesquisa estruturada para entender o impacto da cultura local nas concepções de saúde. Só que quando eu chego para trabalhar, era num grupo, né, de uma pós-graduação, uma especialização com o pessoal da filosofia, da teologia, principalmente, e eu chego na condição de doutora, né, alguém que vem ocupar esse lugar da ciência.
E quando eu começo a minha coleta de dados, através dos exercícios na própria disciplina, de rodas de conversa, tal, o que vem num primeiro momento é a concepção científica da saúde, né? Então, eles repetem aquilo que o meu ouvido, entre aspas, queria ouvir, não é? Eles vão me dizer do ponto de vista de algo que a ciência, eu como cientista, vou poder validar. Aos poucos, com o passar das aulas, eles iam trazendo elementos, né? Falando do Matandoc, dos curandeiros, do Juan, que é o feiticeiro, de como um dia na família deles uma pessoa foi pega por um feitiço e só foi curada fazendo um ritual. E a partir do momento que eu fui interagindo com eles e tendo uma escuta sensível e acolhedora e validando isso tanto quanto o conhecimento mais formal, mais científico, é que verdadeiramente eu passei a conhecer e a entrar nessa comunidade, nessa simbologia, e a conhecer aquelas concepções e aquelas pessoas. Então, acho que isso tem muito a ver com aquilo que você colocou da arte, né? No final da disciplina, o que acontecia? Eu tive alunos que traziam assim um papelzinho para mim e falavam: professora, hoje na minha casa eu escrevi uma situação que aconteceu com a minha mãe quando ela procurou o Matandoc para, né, sair de uma situação de doença. É como se eles fossem assim, se infiltrando, comendo pelas bordas. Foi muito interessante perceber isso, né? E eles também passando a confiar que eu teria uma escuta sensível a isso. Então, essa é a riqueza, é isso que leva a gente a esse teu último slide, né? Que é conseguir aprender com o outro, é se despir dos nossos conceitos e preconceitos para, de fato, se encharcar da cultura, da beleza. Professora Sueli está na vez. Perfeito. Vou baixar. Obrigada. Leide, eu acho que uma coisa que eu queria depois é ter acesso ao que a Rosana publicou, para a gente poder até se banhar mais um pouco, né, com o trabalho feito. Não, ainda não está publicado, só está enviado, não está publicado ainda. Ou talvez até a própria dissertação dela, se a gente tiver acesso, eu acho que é interessante para a gente ver o caminho que ela fez, os caminhos e descaminhos. É assim, isso, é caminho e descaminho, e é difícil até para a banca, né, professora Ivete? Porque não é fácil. Eu, assim, só dizer que eu teria bastante interesse em ler. E um segundo ponto, só para ilustrar, eu me lembro que uma vez eu li, eu gosto do Howard Becker, né? Que é um sociólogo, né? Sim, Becker. E eu fiquei muito impressionada quando ele contou que eles estudaram um grupo, era uma gangue de bandidos, né? E que eles, nesse processo, eles descobriram que a ética entre eles era muito mais forte do que a ética fora na sociedade. Então, é interessante que, às vezes, você vê que naquela cultura, eles podem até ser contra, de modo geral, ao que a sociedade preconiza. Mas, entre eles, esse tipo de cultura, de ética, era muito forte. E eu fiquei tão assim, nossa, que coisa interessante. Então, como a gente pode descobrir como as pessoas naquele grupo, né, aquela cultura ali, a gente aprender com eles, né? Sim. Boa noite a todos, né, que eu não cumprimentei. Primeiro eu quero dizer assim, eu tenho ficado bem quieta em todas essas aulas, palestras e tudo, porque eu tenho, assim, visto quão mínimo é o meu conhecimento. Então, assim, né, em nenhuma delas eu me senti à vontade de perguntar, porque meu Deus, né, né, até um dia eu falei para a professora Ivete, meu Deus, que complexo, professora Ivete. Mas, assim, aí hoje, professora, então, assim,
a professora falando, e aquilo começou eu comecei a pensar. Aí a professora Lia fala uma questão, daí vem a professora Patrícia, daí do que a professora Lia falou, eu já levantei a mão. Porque daí, a professora Ivete, que é a expert, né? Mas eu lembrei muito da Leininger, né? Do cuidado transcultural, né? E ela se apropriou do termo etno e etnoenfermagem, né? Então, de você, não diria entender, mas se aproximar, né, da cultura, daquela pessoa, daquele grupo, daquela comunidade, para você poder, quem sabe, né, validar, no sentido não que eu preciso, como profissional de saúde, validar aquilo, mas no sentido de o que é melhor para aquela comunidade, né, com relação ao cuidado, e aquilo que precisa ser negociado, e aquilo que precisa ser modificado, né, não estou falando, acho que os termos certos, professora Ivete, né, os ritos da Leininger, né. Certinho. Tem que repadronizar, negociar e aceitar. Algumas questões você não precisa mudar, outras você precisa negociar e outras você precisa remodelar. É uma circunstância. E eu fiquei lembrando aqui bastante disso, né, e fiquei pensando, né, como fazer algo assim, né, então fiquei pensando bastante. Mas daí eu tenho uma pergunta com relação ao exemplo que a professora colocou. Claro, a professora falou rapidamente esse exemplo da pessoa, né, antropóloga, que foi renovar o seu título de eleitor. Só que daí, quando a pessoa fala, a professora falou, né, você é um estranho, né, e você não é nativo. E eu fiquei pensando assim, naquele momento, ela era nativa ou ela era estranha? Porque ela estava naquela situação de renovar o título. E a professora falou de viés. E daí eu fiquei pensando o quanto inserido eu tenho que estar, mas até que ponto essa minha inserção não vai nublar a minha descrição. Você me fiz entender a pergunta? Sim, é uma questão relevante, sim. Veja, ela chegou num ambiente que aos olhos de certa forma, para ela causa uma estranheza, né? Todo o ritual, todas aquelas coisas, o fato ela começou a pensar, principalmente, eu também não aprofundei a leitura do artigo, né? Depois eu mando todo o material da leitura ali para a professora Ivete, a gente pode retomar, mas o que causou para ela estranhamento, embora ela seja, né, assim, do mesmo grupo social, mas aí a gente não pode se enganar, porque, na verdade, nós temos uma diversidade muito grande entre nós, e às vezes a gente tende a homogeneizar, nós todos somos diferentes, e nós temos morais e culturas, muitas vezes, completamente diferentes. Né, todos vocês que estão ali. E o que causou estranheza, que eu entendi, que foi o ponto de partida dela, foi quando a pessoa diz, sorria, ela não queria sorrir, mas ela sorriu, né? Então, ela pegou como um elemento, assim, estranho. Então, para ela. O olho que vê, né, é o olho da tradição, né? A gente diz isso, né? A lente que vê, a lente que olha. Isso é Margarete Mead, isso é Franz Boas, são todos esses caras aí da antropologia cultural que disseminaram essa questão, que a antropologia cultural surge no fim do século XIX, começo do século XX, né, principalmente nos Estados Unidos, como uma crítica à antropologia, que era de gabinete, era mais uma filosofia, né, de gabinete do que esse tipo de pesquisa. Então surge essa questão. Então, ela via algo que para ela, talvez naquele ritual, causou uma certa estranheza. Então, às vezes, o nosso campo ele não precisa estar distante de nós, mas nós temos que manter um distanciamento saudável desse campo, porque senão, como é que nós faríamos pesquisa no próprio ambiente, que talvez também... Eu não sei daí se seria sensato, se eu vou me inserir, né, naquele ambiente. Na verdade, ela não estava fazendo uma etnografia, ela fez uma observação, né, participante. E aqui eu estava falando da tríade, eu acho que foi isso.
né? Uma observação participante. E aí, se eu estou no meu próprio campo de pesquisa, o que de trabalho, o que me causa ali um estranhamento? Difícil saber, assim, se o pesquisador, naquele momento que participa daquele processo também, conseguiria fazer. Eu, se fosse orientando a minha, eu aconselharia que não. Eu entendi a tua pergunta, e daí eu teria que ler melhor o artigo para te dar uma resposta, assim. Vou te enviar o artigo, aí você lê e podemos discutir num outro momento. Eu passei o olho, assim, porque eu estava preparando aqui essa apresentação, afinal de contas. Muita coisa, né? Mas a sua questão é pertinente, né? Agora, esse estranhamento, ele tem que ser diluído. Eu tenho que... eu sou nativo, mas ao mesmo tempo que me inserir. Mas, não, ao mesmo tempo, eu sou cientista e eu vou ter que escrever. Tem um livro chamado Corpo e Alma, de um sociólogo francês que foi um discípulo do Bourdieu, e ele se chama Vacan, Louis Vacan. Ele escreveu Corpo e Alma. É um livro que merece ser lido por todos nós que gostamos de abordagem qualitativa. Ele sai da França, ele é franzininho, branquinho, e ele vai para os Estados Unidos se inserir num grupo de boxers, todos negros, americanos, e ele levou muito tempo para se inserir lá, né? Então, ele foi, e aí ele dizia, que dureza que é, né? Aí, quando ele foi, daí ele começou a ser aceito, ele aprendeu a lutar boxe, e ele ficou lá. E aí ele dizia, de dia eu observo, e de noite eu escrevo. Então, ele dizia, eu de dia faço a observação, faço a etnografia, e de noite eu faço a etnologia. Então, ele já pensando na sistematização do que ele observava e do que ele escrevia, que é a etnologia, né? Na verdade, eu falei etnologia para o Lévi-Strauss, etnografia para o Lévi-Strauss é a mesma coisa que antropologia. É etnologia, vocês me desculpem, etnologia e antropologia, né? Porque etnologia é o ato de você sistematizar, ver, escrever, juntar todo o material, né? Pensar como você vai fazer a sua análise. Mas é uma questão que fica aí, Débora, eu realmente... para pensarmos. Mas é difícil fazer no próprio ambiente. Eu não aconselho, porque como é que você vai fazer? Né? É difícil você se distanciar para poder fazer suas observações. Eu vou só fazer uma colocação. Às vezes, a gente começa uma pesquisa até como exploratório, descritiva, e no caminhar você descobre que está fazendo uma etnografia. A etnografia, ela pode ser aplicada, ou a etnometodologia, para os processos de saúde e doença, para a área de educação, no ensino, aonde você vai aprender os significados das atitudes, os hábitos, os comportamentos que as pessoas têm em relação às crenças que ela acredita e ela cumpre e ela faz. Isto, se a gente for pegar rituais de gestação para o puerpério, de não ser mãe e passar a ser mãe, isso tem toda uma simbologia a depender dos hábitos culturais, do modo de vida, do componente da visão de mundo que cada pessoa tem. E nós podemos estudar só isso. Aí eu tenho que me inserir, seja por observação ou aliando a observação a grupos focais. Nós podemos apreender dados e captar estas informações que configurem o objetivo que eu estou buscando, que é como estas pessoas percebem ou vivenciam na sua cultura ou a partir da sua cultura aquele contexto. Então, ele é o mais variado. Isto que a professora Leide coloca como nativo, são algumas pesquisas ou alguns pesquisadores que optam em entrar no ambiente e ficar lá, morando. Né? A própria Leininger, que a Débora citou, ela morou na Nova Guiné, numa comunidade indígena, há 2 anos. Ela queria saber exatamente os rituais de cuidado à saúde que eles tinham. E ela não podia chegar lá e perguntar para eles, como é que você cuida?
Ela teve que viver este momento, porque esta é a etnografia. Ela vai se construindo. E quando a Rosani começou o trabalho dela, não era para ser este, mas ele foi tomando um corpo de inserção na vivência dos haitianos, de conhecimento dos rituais deles. Eles têm um componente familiar, cultural muito próprio, e para nós brasileiros chega a estranheza, e a relação entre eles com os profissionais de saúde também é muito especial, digamos assim, ele é diferente. Isto tudo foi se compondo ao andar, e quando ela fez a qualificação, ali estava assim, declarada esta etnografia. Assim como a professora Patrícia contou, eles estranharam ela no começo, mas ela ficou lá, acho que quantos meses, professora Patrícia? 1 mês. 1 mês, e ela foi se integrando a eles. Esse nativo é esta integração ao local. Não precisa você se tornar um deles para compreender esta cultura. Mas, porque não vai conseguir, né, prof? Não vai conseguir se tornar. Nunca. O meu caso foi exatamente essa. Minha estrutura era uma pesquisa exploratório-descritiva, mas eu acabei trabalhando muito com a observação participante. E os resultados disso, gente, é que faz a... Porque daí, o que ela tinha? Ela observava o comportamento dos haitianos, mas o discurso que ela ouvia dos profissionais de saúde era outro. E é este diálogo e esta conversa que precisa da teorização que a professora Leide falou. Porque se ela vai como uma tábula rasa, ela não consegue apreender o componente cultural que está posto ali. Exato. Então, a etnografia, muitas vezes, a gente até nem sabe o que é, e ela vai se construindo. Vai se construindo. Duas técnicas são muito apropriadas, que é a observação e o grupo focal. O grupo focal para você conversar, tirar o que as pessoas pensam sobre aquilo. Então, eu vejo como uma abordagem que necessita conhecimento, primeiro da temática que você está tratando, para ver se você está aprendendo ela, mas depois um referencial sociológico, antropológico, cultural, porque você precisa compreender como é que as pessoas funcionam, né? O professor Paulo colocou ali no chat os rituais do desenvolvimento humano. Sim. A gente tem inúmeros, né? Começa lá no nascimento e vai crescendo. O ritual da adolescência, o ritual... É que nós somos ser ritual também, nós somos ser existencial, ser cultural, ser tudo, ser social, né? Mas nós somos ser ritual, nós não existimos sem rito, né? E o Paulo está ali, o Homem e Seus Símbolos, né, Paulo? Lá o livro do... Na realidade, então, a gente fez esse TCC e falou sobre a necessidade, o contato e o ciclo da existência humana, em que o homem, ao ser ele é o próprio rito, mas esse rito não pode ser um falso rito que nós vemos na pós-modernidade, né? Tem que ter um sentido, tem que ter uma verdade. Você falou do holístico, né? Então, o homem nas suas dimensões corporal, espiritual, social, emocional e cognitivo. Então, o homem não pode ser só visto a partir de um viés socioeconômico. A etnografia leva para esse viés da subjetividade, do intersubjetivo. É fantástico, né? O próprio me remeteu a Freud, a Lévi-Strauss, os trópicos, o nosso civilização, né? Tanta coisa aí interessante da psicologia que remete à necessidade da gente falar sobre isso, né? A necessidade real do ser humano, as falsas necessidades da tecnologia, do homem-máquina que aí está, do homem sem coração, do homem sem o seu próprio rito, sem o seu próprio mistério da existência, né? E aí a gente vai. Maravilhoso a sua fala, adorei. Mas você falou de Freud, sim, o Lévi-Strauss e o Freud conviveram. Tem material deles junto, é interessante isso. São altas teorias, altas conversas, assim, né, quando eles entrecruzam. É bem bacana.
É claro que o Lévi-Strauss é o antropólogo mais o do estruturalismo, né? Então, mas tem muita coisa. Agora, o rito, sem mito, ele continua sendo rito, né? Então, não existe ser humano sem rito, nem que o rito leve a um pensamento mágico, que é aquilo que a gente chama de pensamento mágico. Você faz tal coisa, repete todo dia, repete por quê? Não sei, mas eu repito, né? Ou a simpatia, mas ainda assim, né, continua sendo rito. Rito sem sentido, acredito porque alguém falou, de novo a força da palavra, né? Um ritual. Aliás, o profissional de saúde é investido, né? E a sua palavra tem força, é o curandeiro. É médico, é cientista, mas é o curandeiro. As pessoas o veem como curandeiro, né? De novo. Por quê? Porque são verdadeiros ritos, assim, da saúde, né? Na farmácia é um ritual. Você entra numa farmácia, né? A questão dos laboratórios, estou aqui vendo as biomédicas aqui também, são verdadeiros rituais, né? Nós vivemos cercados de rituais. Nem que a gente já tenha perdido o mito desses rituais, mas nós estamos cercados dele. Quanto mais se perde, mais nós seguimos sem saber porquê, a nossa moral ela fica meia frágil nesse processo e tudo mais, né? Então, perceber isso, a etnografia nos possibilita, acho que é interessante, são os estudos sobre as culturas, né? Tem outro autor, e eu me perco nos nomes aqui, que perdi mesmo, que fala do, o Roy Wagner, né? Ele que escreveu, é bem interessante, é a invenção da cultura, né? Porque a cultura, né, do falar, então a cultura é inventada pelos antropólogos, quer dizer, pelo menos o conceito, a construção do conceito de cultura, que é o modo como a gente vê as coisas. Mas as pessoas também nos veem, então é uma via de mão dupla, né? Então ele vai falar disso, é o Roy Wagner que vai falar disso aqui, e da questão desse estranhamento e tudo mais. Desta aproximação, que é interessante. Considerar o outro na etnografia é imprescindível, né? Porque senão a gente chega lá no final da pesquisa e daí? Né? E daí? A Rosani, quando ela se aproximou das haitianas, porque ali tem uma questão de gênero, mas nós não podemos ver o gênero na cultura dos haitianos a partir da nossa lente, a partir do nosso óculos. Porque senão a gente vai cometer injustiça. Questão de gênero, será? Então eu fazia esse embate, é um verdadeiro embate isso, né? Porque eu vejo com o olho que eu tenho, eu vejo com o meu olho, o olho da minha tradição, né? Mas eu estou vendo a partir daquilo que eu conheço, dos meus referenciais. E os referenciais deles, já que é uma via de mão dupla, né? A relação ela é dinâmica e ela acontece esse tempo todo. Eu sou alimentado por eles, por isso, se a gente faz dessa forma, a gente até tira um pouco do peso do cargo, né, das nossas costas ali enquanto pesquisador. Isso é interessante, né? E só que aí as haitianas não falam. Por quê? Poxa, mas ali tem uma relação de gênero, por que elas não falam? Por que elas não metem a boca nos homens? Por que será? Será que eu sou capaz de compreender? E eu não sei, nós chegamos no final, essa pergunta nós não respondemos. Até porque ela fez um grupo focal, porque ela ia entrevistar as haitianas, mulheres, elas não falavam com ela, elas chamavam o seu interlocutor, o marido, né, principalmente. E aí que é o seu porta-voz. Por que ela é o porta-voz? Precisaria de uma pesquisa muito mais longa, de muito mais tempo para desvelar isso. E isso, se for desvelado, ia ajudar sobremaneira os profissionais que lá estão atendendo essas pessoas. Porque não obstante ter mecanismos e ter, como é que chama... aparatos, né, tecnológicos para fazer traduções em tempo reais, aplicativos, né, hoje a gente já tem, isso não resolve o problema. Existe uma barreira de comunicação, e ela não é só resolvida pela questão da tradução ou da cartilha,
que é um trabalho lindo que o pessoal faz também ali na casa, né, do imigrante e tudo mais, para o pessoal de Portuguesa Federal, super empenhados, desenvolvem materiais, mas isso basta, porque se isso bastasse era fácil, e a gente não precisava fazer etnografia, porque era só o que a gente vê. O que está na nossa frente é o que é, mas não é o que está na nossa frente é o que é. Tem muito mais coisa entre o céu e a terra do que manda essa van antropologia. Então, a gente precisa ir lá e perceber esses espaços. O que está entre nós e eles? Porque ela vai lá, naquele momento que ela está lá, ela e o Vitor Jasper, que é um antropólogo, e aí por isso que eu tenho contato com o pessoal da antropologia da UFRJ, porque a antropologia é minha paixão, sou socióloga, mas antropologia. E aí o Vitor acompanhou ela, ele também está terminando o doutorado dele, né? E aí esse embate, quer dizer, como é que a gente faz para conversar, não é só a questão do aplicativo que vai resolver, o que está lá por trás disso tudo. E precisava de mais tempo para isso. Aí me remete a falar um pouco do tempo, ninguém perguntou. Mas quanto tempo que eu preciso para caracterizar uma etnografia? Depende, a Patrícia disse, eu fui, mas ela foi com toda a experiência já de pesquisadora. Em um mês, né, Patrícia, a gente já vai disposto a flexibilizar nosso projeto, a observar, e a gente capta muita coisa. Mas lá na UFRJ, eles meio que delimitam. Lá, para mestrado, é no mínimo 6 meses, e para doutorado é no mínimo 1 ano. E deveria ser. O da Rosani foi menos. Perfeito, já estamos chegando nos finalmente. Eu acho que sim. Essas últimas palavras suas aqui foram muito importantes, viu, professora Leide? Por quê? Porque mostra o quanto nós temos que ter este preparo, além do tema ser coletado simplesmente. É além da técnica. É a arte. Nós temos que ter leitura de mundo para compreender as pessoas de uma cultura diferente, de um modo de ser diferente. A professora Rosana e a professora Sueli querem fazer alguma colocação? Aí nós vamos para os... Não. Quem mais quer fazer alguma fala? Não. A Denise também não. Quer fazer suas palavras finais, professora Leide? Pode deixar uma mensagem para nós que somos leigos ainda, ninguém tem essa expertise como você tem. Não tenho, estou procurando a minha. Deixe uma mensagem para nós, para nos encorajar. Eu tenho gostado muito desse tipo de pesquisa, e que também, uma pesquisa próxima dessa é a pesquisa participante, né? Porque o João está lá, também está trabalhando com observação, e também não leva, ele leva a teoria da saúde para trabalhar com morador de rua. Não tem saúde escrito na cara de ninguém, mas ele vai buscar a saúde e ele leva as teorias. Eu acho que é essa questão das teorias. Eu queria muito incentivar assim, nossos mestrandos e mestrandas, né, a buscar a sua chave de leitura apropriada quando pensam no seu objeto de pesquisa. Né? Eu acho que isso ali é muito importante, né? E dizer que eu desafio lá os alunos lá das biomédicas e da farmacêutica, outros aqui já fazem isso, né? Da Camila, que está ali, ficou quieta, a fazer, orientar a TCC, né? Assim, pensando um pouco mais a longo prazo, organizar seu tempo, instigar seus alunos, né? Um pouquinho mais, para irem para além, né? Do método, porque isso se imbuir, assim, da pesquisa mesmo. Eu gosto. Ok. Professora Sueli? Então, eu queria me desculpar, porque naquela hora da despedida, o psiquiatra que eu falei para vocês me ligou. E aí eu falei, mas eu queria falar para a Leide que foi maravilhoso, que você é inspiradora, que é muito bom quando a gente convive com pessoas que nos inspiram, e transmitem essa vontade da gente ser mais, né? Então, queria te parabenizar, Leide, deixar essa palavra aqui e agradecer demais esse convívio que eu tenho tido contigo e aprendido tanto. Imagina, eu que aprendo com vocês, sem nada da vida.
Obrigada, pessoal. Ninguém mais. Então, fica aqui o estímulo, né? A motivação para a gente aprofundar mais. Não precisa ser antropólogo ou sociólogo, né? Não precisa. Mas a gente precisa conhecer um pouquinho destas outras áreas que estão envolvidas com o ser humano, né? A gente compreender como é que funciona as passagens de uma fase para outra, e isso as leituras nos ajudam. Então... Isso, eu não posso deixar daí de dizer, porque estava aqui anotado, mas eu me perdi. Tem um artigo que aponta que existem, ele faz toda uma varredura das pesquisas, né, etnográficas, assim, em saúde, um cuidado que a gente tem que ter, e ele vai descobrir que existem pesquisas do tipo etnográfico, mas que não são necessariamente etnografias. Por quê? Porque falta um elemento, a observação. Tem gente por aí fazendo pesquisa etnográfica, usando todas as técnicas, menos a observação participante. Daí, gente, não é etnografia, tá? É a única ressalva que a gente tem. Todos podemos fazer, todos nós temos elementos suficientes para observar e observar bem, né, tecnicamente, observar e fazer mas temos que cuidar porque ele descobriu muitas pesquisas assim que não caracterizam uma etnografia. Interessante. A seriedade da pesquisa e tudo, né? Isso. Obrigada, gente. Maravilhosa, Prof. Leide. Você que é. Obrigada. Muito obrigada a todos. Concordo, maravilhosa. Obrigada. Obrigada. Beijo.